Olá, buscador, boa noite, tudo bem com você? Que alegria estar aqui com você em mais uma Caixa Live, mais uma live de estudos, né? Mais um espaço para a gente estudar um pouquinho mais, entender a respeito da nossa espiritualidade, sobre a nossa conexão, né, com essa espiritualidade tão maravilhosa que nos acompanha e poder desvendar um pouquinho mais sobre a história da nossa alma. Para mim é uma alegria muito, muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo um pouquinho do meu conhecimento, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento para ajudar você a descobrir seu propósito de vida, a viver melhor, com mais tranquilidade, olhando os problemas por outra perspectiva, para que a sua jornada seja um pouco mais leve. Para mim é uma alegria muito, muito grande estar aqui com vocês. E hoje, na verdade, eu quero discutir com vocês um tema que para muita gente ainda é meio nebuloso, né? Ainda é meio ainda está envolvido em misticismo, né, em esoterismo, e a ideia aqui é simplificar todos esses assuntos para vocês. Por isso a gente tem aí essa série de lives de estudo, combinado? Mas agradeço, peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, chame mais pessoas para assistir, né, e para entender um pouquinho mais, porque hoje o nosso tema vai ser muito interessante. Apesar que você já me ouviu falando sobre isso, hoje a gente vai falar dedicado a esse tema, né? Que são os nossos registros acásticos. Então fica aqui comigo, a gente vai desvendar isso junto no vídeo de hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente ir conversando, eu vou fazendo alguns apontes aqui, para que você tenha também o material escrito para acompanhar, combinado? Então, meu querido buscador, como eu estava comentando com você, hoje a gente vai falar dedicado, né, aos nossos registros acásticos. Acásticos. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Hoje eu vou explicar de uma maneira bem direta o que são os registros acásticos, como você pode ter acesso a eles e principalmente o que esse contato pode provocar de mudanças reais na sua vida. Porque de nada adianta você saber se você não sabe como aplicar. E se você anda então com aquela sensação, né, de estar preso, né, em medos antigos, em traumas antigos, repetindo sempre as mesmas histórias, sem seguir adiante e sem entender também o porquê, esse papo então de hoje é para você. Então fica ligado aqui comigo, me acompanha. Se você tiver dúvidas, deixa nos comentários e a gente vai conversando junto, combinado? Então vamos lá. O que são esses registros acásticos, né? Muita gente se pergunta, né? Bem, o que são registros acásticos? E eu poderia dizer, né, se vocês forem procurar na literatura, vocês vão encontrar, né, que registros acásticos são, né, a biblioteca da nossa alma. Mas o que significa isso, né? Isso é muito importante que a gente possa explorar esse tema, porque a gente fala biblioteca da alma e parece algo tão longe da gente. A gente não está acostumado a tratar esse tema, esse assunto, de uma maneira real, de uma maneira prática, né? Você vai ver pessoas dizendo por aí que acessaram os registros acásticos, puderam ver outras vidas e resolveram problemas ou entenderam, né, os fluxos. E basicamente é tudo isso. Mas eu quero sentar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho mais para a terra esse tema para que você possa entender. E de fato, então, como eu comentava com vocês, registros acásticos são, né, a biblioteca da nossa alma. Mas ele é um pouquinho mais. Ele é a biblioteca energética de todo o planeta, de todo o universo. Nesse lugar estão guardadas todas as experiências, as emoções e os aprendizados que a sua alma e a alma de todo mundo, né, que está aqui nesse planeta, que já passou por esse planeta, né, colecionaram desde o início dos tempos. E falando um pouquinho mais, né, registros acásticos é quase como se fosse uma filosofia de vida. Porque quando você começa a trabalhar os seus registros acásticos, você começa a entender e você começa a ter uma dimensão sobre a sua vida, uma dimensão sobre a sua alma, que talvez antes você não conseguia entender, né? Você aprende a olhar a sua vida a partir de outra perspectiva. E aí que as coisas começam a mudar, né? Os registros acásticos é mais ou menos como se tudo aquilo que você viveu,
nessa vida ou até em outras vidas, né? Depende muito do que você acredita, porque os registros eles não são aplicados por uma questão de religião, mas sim por uma questão de existência humana, né? Então é meio que, como eu estava falando, tudo aquilo que você viveu, seja nessa vida ou em outras vidas, ficasse registrado ali, ficasse uma marquinha ali. E fica disponível para que você possa entender a sua jornada, entender melhor o que, por onde você passou, o que você acumulou, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, né? E como você pode, né, a partir desse acúmulo de conhecimentos ou de informações, né, como você pode enfrentar hoje desafios que você tem e até aqueles potenciais, descobrir aqueles potenciais que você tem que ainda estão escondidos. É quando você, por exemplo, né, quando você está fazendo, né, você está tendo sucesso, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? A pessoa está fazendo o maior sucesso na carreira dela, está com a carreira estabelecida e de repente essa pessoa simplesmente larga tudo e vai fazer outra coisa. É quando essa pessoa se conecta com a alma dela, né? Talvez ela passou a vida toda perdida, buscando um propósito que estava longe daquilo que ela estava fazendo. Por mais que ela estava tendo sucesso, ela não era feliz. E a partir do momento que ela descobre o que ela tem que fazer, ela vai por esse caminho, ela tem ainda mais sucesso na vida, né? E ela é extremamente feliz. Então é isso que acontece, né? É quando você descobre esse potencial escondido em você. E para isso servem os registros akáshicos. Para que vocês entendam, a palavra akáshica, ela vem do sânscrito, que é uma das línguas mais antigas do mundo, né? E ela quer dizer algo como se fosse éter, né? Então, se a gente pensa, nós temos os 4 elementos, né, que estão disponíveis aqui na Terra, aqui na terceira dimensão, por assim dizer, né? Que é fogo, água, ar e terra, né? E o éter é o 5º elemento, né? E por que éter? Porque o éter é a substância primordial. Aqui é importante a gente tomar nota, né? Então, o éter, a caixa. Ele é a substância primordial, deixa eu ocultar aqui, primordial da existência. Veja a profundidade disso tudo, né? Tudo é composto por éter, né? Tudo é feito a partir do éter. Então, os nossos registros estão aí. Eles significam isso. O que eu quero dizer com isso para você, meu querido buscador, é que você entenda que os registros akáshicos são parte de você. Que embora talvez hoje, nesse momento, você não esteja conectando com eles, não quer dizer que eles não estão aí, né? Talvez você não está olhando para eles, mas eles estão aí. Mas calma, de novo, como eu falei, né? Aqui a gente estava falando, né? Fala que vem do sânscrito, que já remete um pouquinho ao hinduísmo, mas isso não tem nada a ver. De novo, eu ressalto, porque eu acho muito importante falar, não tem nada a ver com religião, né? Não é direcionada a uma religião específica, a uma doutrina específica ou fechada, né? Ele é uma experiência espiritual aberta a qualquer um. E ela pode se encaixar em qualquer crença, porque de fato é algo universal. Não é algo que está restrito a monge, não é algo que está restrito a padre, a pastor. Eles são nossos e nós temos direito a eles, né? E agora que a gente já entendeu isso, mas para que serve? Para que serve, né? Você já sabe o que são os registros acásticos, de onde vem a palavra, né? Significa éter, que éter é a substância fundamental, né? E para que servem os registros acásticos? Os registros acásticos, além de uma ideia mística, eles funcionam como uma ferramenta para você entender melhor quem você é. Por exemplo, você pode descobrir de onde vem medos que você tem, né? Que parece que nunca passam. Aquelas repetições de padrões, por exemplo, que hoje te cansam. Vou te dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, você tem medo de entrar na água, você tem medo de nadar. Você não sabe de onde vem esse medo. Desde criança tentaram te ensinar a nadar e você sempre recusou, porque você tem medo de nadar, você tem medo da água, né?
Quando você acessa seus registros akáshicos, para você ter uma ideia, você pode de repente descobrir que em outra vida, em outra existência, você morreu afogado ou afogada. Então daí vem a origem desse medo que hoje para você é irracional, mas a nível da sua alma ele é totalmente irracional e verdadeiro, né? Ou por exemplo, padrões que se repetem na sua vida. Você sai de um relacionamento amoroso e entra em outro. Por mais que comece muito bem, de repente parece que tudo desanda, que tudo vai por água abaixo. E toda vez acontece a mesma coisa. E você não sabe por quê. Porque você é uma pessoa boa, né? Você se dedica ao relacionamento, a outra pessoa se dedica ao relacionamento, mas de repente parece que a coisa vai tudo por água abaixo. E você não entende por quê. Aí você de repente acessa os seus registros akáshicos e você vê que em outra vida você gerou um karma, né? Um karma que você precisa aprender uma lição e por isso esses padrões estão se repetindo, né? De sempre cair na mesma situação, né, na relação amorosa. E que você precisa aprender uma lição. Então, a partir do momento que você se abre a aprender essa lição, você consegue dissolver esse karma e você consegue seguir adiante e ter uma relação verdadeira, né? Muita gente conta que depois de acessar os registros ficou mais leve, né? Aí tem pessoas, por exemplo, que dizem que a culpa não ajuda em nada, né? E que principalmente ganha uma clareza profunda sobre o que faz sentido seguir na vida. Seja nas relações, no trabalho, até mesmo no próprio propósito de vida, né? E eu já ouvi relatos de pessoas, de alunos, né? Que não são só pessoas, são alunos, né? Que finalmente encontraram, né? Que entenderam por que alguns relacionamentos dão errado, ou porque estavam presos em escolhas sem saída, muitas vezes. E os registros estão aí. Quando essas pessoas acessam os registros, elas conseguem entender por que isso acontece. De uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira, de uma maneira com um acolhimento profundo. É muito engraçado, engraçado no sentido de curioso, né? Eu tenho uma aluna da formação de alquimia akáshica que ela diz que toda vez que ela entra, né, que ela acessa os registros akáshicos dela, né, ela quer ficar ali, porque ela sente uma sensação, né, de paz, de alegria, de amor profundo, que ela não sente em nenhum lugar. Isso tudo quando ela acessa os registros akáshicos dela. Então imagina o que pode fazer por você hoje, que você está aí, né? Tá aí de repente pensando o que fazer da vida, você já de repente, não sei, trintou, quarentou, cinquentou, sessentou, setentou, né? E você sente que tá andando, mas não tá acontecendo nada. Que você, por mais que você esteja acumulando vida, você não está vivendo. Quem aqui sente que está acumulando vida e que não está vivendo? De repente você está passando por isso. Então é muito importante que você entenda que você tem essa ferramenta disponível ao seu alcance, né? Como eles podem mudar então a sua vida? Como os registros mudam a sua vida, né? Como mudar a minha vida? Isso é muito importante. Você está aqui assistindo esse vídeo agora, com certeza você quer mudar a sua vida e você não sabe como, né? Então, se você vive lidando com questões familiares difíceis, você sente um vazio quando menos espera, né? Tá tudo bem, de repente dá aquele aperto no peito, aquele vazio. O contato com os seus registros pode te ajudar a trazer paz, como eu falei, né? Paz, alegria, amor profundo, acolhimento, uma aceitação maior do que já aconteceu. Quantos de nós vive preso, né? Na culpa. Você vive preso na culpa? Na culpa por algo que você deveria ter dito, na culpa por algo que você deveria ter feito, na culpa por algo que você não deveria ter feito, né? Tudo isso, quando você acessa os seus registros e tem acesso a essa ferramenta e aprende a utilizar essa ferramenta para seu benefício, né?
tira esse peso que talvez para você hoje pareça impossível de largar. Obviamente, né? Cada um de nós tem um tempo, né? E uma maneira de absorver esse processo todo. Não é, e aqui eu gosto de falar isso, porque a gente tem que praticar, né? Uma das práticas que a gente aprende nos registros akáshicos é o autoacolhimento. A gente tem que entender que o meu processo é diferente do seu, né? O meu tempo é diferente do seu. Então, não é uma receita mágica. Embora haja um método para você fazer isso, ele não é uma receita mágica. E se alguém te vende como uma receita mágica, tome cuidado. Porque a probabilidade de você ficar mais perdido do que encontrar uma solução é muito grande, né? Então não é uma receita mágica, mas ele pode ser de fato um passo importante para você reencontrar a sua essência, né? E é tudo aquilo que está perdido aí na sua vida no meio do dia corrido. Porque além de tudo, registros akáshicos falam sobre presença. Presença, registros akáshicos, eu vou até anotar aqui para vocês. Registros akáshicos é igual a presença no aqui e agora. O que isso quer dizer? Os registros akáshicos fazem você refletir naquilo que você precisa fazer hoje. Te ajuda a entender o passado, né? O que aconteceu, por que aconteceu, como foi. Te ajuda a vislumbrar o futuro que você quer, né? De repente você quer ter um bom relacionamento, de repente você quer ter um bom emprego, de repente você quer ter um bom empreendimento e você não sabe como fazer. Então te ajuda a vislumbrar isso, né? E a entender por que, que você ainda não conseguiu chegar lá, olhando para o seu passado, para as coisas que aconteceram. Mas principalmente ele te direciona a agir hoje. Por isso a presença no aqui e agora. Por isso, a presença no aqui e agora. Eu vou deixar muito marcado aqui, né? Por isso que ele te foca na presença do aqui e agora, porque é o que você vai fazer hoje que vai te garantir o futuro que você quer, desamarrando as coisas do passado que hoje te prendem. Então veja que bacana você ter à disposição essa ferramenta e que você possa utilizar ela, né, no seu dia a dia sem que você se perca na vida, né? E aí, né? Pode parecer que tudo isso é complicado, mas não é. Isso eu posso te garantir. Porque se vocês forem nas minhas outras redes, vocês vão ver depoimentos de pessoas reais, como vocês, que nunca ouviram falar de registros akáshicos e de repente hoje elas acessam os registros, elas têm um entendimento profundo das coisas que aconteceram na vida delas e elas conseguem sair adiante. E eram pessoas assim como você, né? O acesso é super tranquilo, ele é respeitoso e ele não mexe principalmente no seu livre-arbítrio. Você pode acessar, ver as informações e decidir se você vai seguir ou não, né? Não tem nada de assustador. Muitas pessoas têm medo de abrir os registros, né? Tem uma pessoa que me disse assim, ai, ela enfrenta uma relação uma relação amorosa complicada, né? E ela disse assim, eu tenho medo de fazer meus registros e eu me separar. Falei, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, os registros não vão fazer você se separar. Os registros por aí podem trabalhar a sua energia para que te favoreçam outras opções que hoje você não está vendo. Mas eles não vão fazer você se separar, se essa não é a sua vontade, né? Então não tem nada de assustador, não tem nada de místico, não tem nada de exagerado. Obviamente que quando você começa a trabalhar, os seus registros, né, ou trabalhar através de um terapeuta, você vai entender que algumas coisas no seu campo energético vão mudando. Algumas coisas vão se alterando, algumas coisas vão melhorando, porque faz parte desse processo de cura mesmo, né? E se você está acompanhado de um terapeuta, de um mentor que te guie nessa jornada, né? Sempre vai fazer muita diferença na sua vida, mas busque sempre alguém que tenha respeito, que tenha ética, né? Porque essa pessoa vai te ensinar, vai te acompanhar.
Hoje tem muitas pessoas, e eu falo porque eu vejo, né, que vendem uma formação, por exemplo, em registros acásticos, e vendem, na verdade, não vendem uma experiência, eles vendem um curso mecânico para você. E aí você pega essa mecânica, você começa a fazer, e o que acontece? Você se vê perdido. Porque você começa a ver um monte de informação que você não sabe o que fazer. Então procure alguém com experiência, procure alguém que possa te ajudar, que possa te acompanhar, né? E agora para você entender como funciona também um pouquinho, falando sobre isso, né? Eu sempre tenho essa preocupação. Eu digo procure alguém porque de repente você não se identifica comigo. E tá tudo bem que você não se identifique comigo, mas procure alguém que você se identifique e que faça esse acompanhamento amoroso, porque é o seu processo de cura. Entenda, é o seu processo de cura. Você precisa ser acompanhado, acompanhada, você precisa receber carinho durante esse processo, porque vão aparecer talvez marcas mais profundas, algumas marcas um pouco mais dolorosas. Então é muito importante que você esteja sendo assistido, sendo amparado nesse momento, para você não ficar sozinho. Então, como eu estava falando, né? Talvez você não se identifique comigo, mas esse vídeo está te ajudando a entender o que são registros acásticos. Procure alguém que se dedique com isso de uma maneira amorosa, não alguém que só queira te vender um curso, tá? Porque muitas pessoas chegam até mim completamente machucadas porque trabalhou com alguém que não se importou com ela. Então, isso é muito importante. Prestem atenção nisso. Se você já sentiu, então, esse clique, um insight, né? Como você saber, né? De repente você já sentiu esse clique, esse insight. Isso são seus registros tentando falar com você, né? Geralmente, durante a sessão, a gente faz ela à distância, né? A gente faz ela online à distância. Ela geralmente, a pessoa, né? Quem está fazendo a sessão, ou mesmo nas nossas aulas das formações, elas sentem esse ambiente acolhedor. A minha preocupação é acolher cada pessoa que chega até mim, né? As minhas formações, né? As formações que eu ministro, eu não faço grupos enormes. Faço grupos pequenos, de no máximo 10 pessoas, que é para que todo mundo tenha espaço, tenha vez, tenha voz de se expressar. A ideia aqui não é acumular pessoas, é gerar transformações reais. E a gente só consegue fazer isso se a gente tem um ambiente acolhedor, um ambiente de amor, um ambiente genuíno de confiança. Nunca se esqueça de valorizar e cuidar o seu processo de cura. E como você vai fazer todo esse processo, né? Tem alguma coisa. Até meu WhatsApp, se você quiser conversar, você pode me mandar um direct, como fica mais fácil para você, né? Mas sempre escolha um profissional sério, alguém que faça diferença na sua vida, não alguém que só queira acumular, né? E esteja com seu coração aberto. Porque no momento de uma sessão, seja você aprendendo e você fazendo seus registros, ou alguém fazendo para você, você vai ser banhado, banhada por essa energia, né? Essa energia cósmica maravilhosa. Né? É um processo de limpeza, é um processo de fechamento, de cicatrização a nível de alma, que abastece todo o nosso corpo. É uma experiência muito linda de se viver. Então esteja com o coração aberto para fazer isso, né? E aproveite, desfrute, né? Viva essa experiência, viva o seu processo de cura, né? E os registros acásticos fazem esse processo todo de uma maneira muito amorosa, de uma maneira muito empática, né? Porque as marcas a gente já tem, as dores a gente já passa. A gente não precisa passar mais dor e mais sofrimento para curar. A gente pode fazer isso desde um lugar de muito amor e de muito acolhimento, né? Então, para a gente resumir o nosso encontro de hoje, uma alegria estar aqui com vocês, né? Como sempre. Os registros acásticos, no final das contas, então, eles são uma porta para que você possa entender melhor a sua vida e o que você pode fazer para que ela faça ainda mais sentido, mais relevância, né?
E se você ficou com alguma dúvida, compartilha aqui nos comentários, me manda mensagem, eu vou adorar responder. Compartilha esse vídeo, né? E se você quiser fazer uma leitura, ou se você quiser participar de uma formação comigo, me manda uma mensagem, eu te mando todos os detalhes. Se tiver turma aberta, eu já mando para você, você já entra, a gente já começa a estudar junto, né? Se você quiser uma agenda para fazer abertura de registros, também fica à disposição, tá? E é isso, minha gente. Agradecer a cada um de vocês, né? Lembrem-se que se você sente que essa é a hora de você se reconectar com você mesmo, né? Encontrar um rumo na sua vida, os registros acásticos são o caminho certo. Eles vão te ajudar a transformar a sua vida de uma maneira muito amorosa, de uma maneira muito acolhedora, de uma maneira de um lugar de muita felicidade. Muito obrigado por estar aqui comigo. A gente se vê na próxima semana em outra Caixa Live. Até lá.